Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos criar a partir de agora um projeto chamado RGB no Arduino. Mas primeiro vamos aprender sobre as cores RGB, certo? Primeiro, como as cores são formadas? Existem duas formas, duas maneiras de se formar uma cor. Uma delas é através da pigmentação e outra através da luz. A primeira, que é muito utilizada nas artes plásticas, onde se mistura as cores para formar uma outra. Nós aprendemos isso na escola primária, quando misturamos uma tinta guache azul com amarelo e formamos a cor verde. Então a gente tem aqui a cor azul com o amarelo, forma o verde. Mas na forma utilizada na tecnologia, a formação de cores se dá por luz. Na formação de cores por luz, as cores são formadas a partir de três cores primárias, que são o verde, azul e vermelho. Ok? As três cores primárias mais conhecidas que a gente tem é o vermelho, verde e azul, que em inglês fica red, green e blue. As cores são criadas na computação com a combinação desses valores, dessas cores RGB. Então, cada uma dessas cores primárias recebe um valor de intensidade, que varia de 0 a 255, ok? Então, vamos lá, agora no Tinkercad, e vamos renomear aqui o nosso projeto para projeto RGB, e vamos clicar fora. Agora, a gente vai precisar dos seguintes componentes para criar o nosso projeto. Primeiro, o Arduino. Depois, vamos pegar aqui uma placa de ensaio da média. Vamos ajustar aqui a posição. Vamos precisar de um LED RGB. Então, a gente tem um LED comum, que já foi utilizado em projetos anteriores. E temos o LED RGB, que possui aí as três cores, vermelho, azul e verde. E observe que nós temos também o pino aqui do catodo. Vamos colocar o nosso LED nesta posição aqui. Ok? Feito isso, vamos precisar de resistores. Então, a gente vai precisar aí de 6 resistores, tanto para os botões como para o LED. Então, vamos pegar os nossos resistores, clicar e arrastar. O primeiro resistor, que no caso vai para os pinos do LED RGB, a gente vai colocar aqui o valor da resistência de 300 ohms. Vamos mudar aqui, a resistência para 300 ohms. Observe como ficou a coloração dela, do resistor. Vamos girar e vamos colocar no pino do LED. Então, vamos clicar e arrastar e colocar aqui, ok? Colocar aqui embaixo para ficar mais arrumadinho. Muito bem. Feito isso, vamos pressionar Ctrl C, Ctrl V para copiar a nossa resistência. Observe que aqui no caso eu tenho um catodo, eu não preciso colocar. Vou colocar minha resistência no outro pino, no azul. Nesse daqui não é necessário, porque a gente vai pegar o sinal negativo dele. Vamos copiar mais uma vez a nossa resistência e colocar aqui. Então, eu estou colocando o resistor no pino verde, no pino azul e no pino vermelho do LED RGB. Muito bem. Feito isso, vamos pegar agora os botões. Vamos dar um espaçamento aqui para os botões de 3 pinos, 1, 2, 3. Então, coloquei aqui. Vamos duplicar esses botões, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um espaçamento de 3 pinos novamente. Ctrl C, Ctrl V, um espaçamento para ficar organizado. Muito bom. Agora, a gente precisa colocar resistência para os botões, já que já colocamos para o LED RGB. Vamos pegar mais um resistor, vamos girar ele para ficar na horizontal e vamos alterar o valor da resistência para 100 ohms. Muito bom. Feito isso, o botão está na vertical, então a gente vai ter que virar ele na posição vertical. Eu vou colocar aqui no botão, nós temos o terminal 1A e terminal 2A. Vou pegar o meu resistor e sempre vou colocar aqui nos terminais 2A, partindo aqui do sinal positivo. Agora vou pressionar Ctrl C, Ctrl V,
colocar aqui abaixo, né, na linha do terminal 2A, Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Feito isso, já colocamos todos os componentes necessários, agora vamos fazer as ligações. Para fazer as ligações é muito simples. Eu sei que esse catodo aqui, ele é do LED, ele não está conectado a nenhum resistor. Então, eu vou clicar nele, vou arrastar e vou clicar aqui na minha protoboard. Vou alterar a cor desse fio para preto. Muito bem. Feito isso, agora eu vou pegar aqui o fio do botão, né, do terminal 1A, clico e arrasto e coloco aqui na polaridade negativa. Mas só que aqui a corrente vai ser positiva, então eu vou colocar a corzinha vermelha. Faço isso o mesmo procedimento nos outros botões. Muito bem. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os pinos onde está o resistor. Observe que esse daqui é referente ao vermelho, azul e verde. Vou clicar, dar uma distância aqui. Vou clicar aqui, onde está o resistor referente ao pino vermelho do LED RGB. Clico, sempre seguindo as linhas, e vou colocar aqui no pino 10. Vamos ajustar aqui, muito bom. Então, essa cor aqui vai ser referente ao pino vermelho do LED RGB. Agora, vou pegar a outra ponta do resistor, que é esse resistor aqui, que é o azul. Ok? Então, vou pegar ele, manter pressionado, vou clicar, clico e clico. Observe que esse meu resistor aqui é o azul, então vou alterar a cor do fio para azul. Ótimo. Agora, por último, nós temos o verde. Vou clicar, manter pressionado e vou clicar na ponta do resistor onde está o pino verde. Muito bem, vou alterar a cor do fio para verde. Ótimo. Posso até arrastar um pouquinho a minha placa para ficar mais visível. Então, nós temos aqui o pino 8 do Arduino para o pino verde do LED RGB, o pino 9 do Arduino, que é o fio azul, para o pino azul do LED RGB e o vermelho para o vermelho. Muito bem. Agora, a gente precisa fechar o circuito para poder fazer a ligação dos botões. Eu posso simplesmente colocar aqui pelo terminal, né, 2B aqui, só que eu vou fazer pelo terminal 2A, que a gente já tinha colocado o valor da resistência. Então, eu vou colocar aqui os pinos 2, 3 e 4. Então, vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou colocar aqui. Observe que ele está com a cor verde, eu vou alterar a cor para azul. Então, quando eu pressionar esse, tem que acender aqui a cor azul no LED RGB. Agora o 3, mantenho pressionado e vou colocar aqui neste botão. Vou adicionar um novo ponto para ter um separador e vou alterar a cor do fio para verde. Muito bem. E agora, por último, vou colocar aqui, manter pressionado, adicionar um novo botãozinho e vou alterar a cor do fio para vermelho. Observe que eu coloquei um fio para cada botão, assim como colocamos um fio para cada pino do LED RGB. Muito bem. Agora, para finalizar, a gente precisa fechar o circuito com o sinal positivo e negativo, né? Até porque a gente está usando apenas os pinos digitais aqui. Então, a gente vai pegar aqui o sinal GND, que é o sinal negativo do meu Arduino, clicar e adicionar aqui o negativo. Observe que a gente colocou o negativo aqui para o LED RGB na linha positiva da placa protoboard. Então, a gente vai ter que adicionar aqui também, certo?
Vamos alterar a cor para não se confundir para preto. Então aqui está passando a corrente negativa, que vai alimentar e vai voltar para os pinos digitais do Arduino, que é a corrente positiva. E aqui vamos adicionar agora a ligação positiva da nossa placa Arduino, que é os 5 volts. Vamos alterar a cor para vermelho, né, para não se confundir. Muito bem, observe como ficou o nosso circuito. Faça com calma para poder dar tudo certo. Ok? Bom, como nós já criamos o nosso circuito, agora vamos fazer a programação do nosso código. Então vamos clicar aqui em código, vamos alterar o modo de edição para texto, vamos clicar em continuar, e esse código que aparece aqui vamos deletar. Ok, agora, como nós temos 3 botões para um LED, né, nós vamos criar as variáveis do estado do botão, as variáveis do LED e o void loop e o void setup vamos configurar. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos criar uma variável do tipo inteira, chamada estado btRed, ponto e vírgula. Vamos aproveitar essa variável, como são 3, vamos pressionar Ctrl C, Ctrl V, mais 2 vezes. Então, nós temos aqui o estado do botão, vermelho, verde e azul. Ok, criamos 3 variáveis para o estado do botão. Agora a gente precisa fazer menção aos pinos dos botões, que são os pinos 2, 3 e 4. Então vamos colocar a variável const int, chama ela de btRed, e ela está conectada no pino 2, ou seja, o botão vermelho está conectado no pino 2. Ok? Muito bom. Agora vamos copiar essa linha e colar ela mais 2 vezes, porque a gente tem o pino 3 e o pino 4, que são os pinos referentes aos botões. E aí a gente vai fazer referência às cores do LED. Então, botão vermelho acende o vermelho, né? A cor vermelha, botão verde acende o verde e o botão blue acende o blue. Ok? Então, nós temos os pinos 2, 3 e 4. Agora, precisamos fazer referência aos pinos digitais, né? 8, 9 e 10, que são as cores RGB que nós configuramos. Então, a gente vai colocar const int e vamos chamar aqui a nossa variável de LED e a cor dela, que ela vai mostrar. No caso, a gente começou sempre com vermelho, então vai ser aqui LED red. E aí a gente vai adicionar o pino que ela está. Então, no nosso caso, vou colocar aqui o 9. Vamos copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, mais 2 vezes. Então, vamos colocar para o LED acender verde e alterar o pino, e o LED para acender o azul, para alterar o pleno. E vamos colocar aqui. Muito bem. Então, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul. O estado do botão, o botão e a cor que vai aparecer no LED RGB. Muito bem. Fizemos agora todas essas nossas variáveis. Vamos configurar o nosso void setup. O void setup, a gente vai digitar o seguinte: precisamos definir aqui o que vai ser entrada e o que vai ser saída. Os botões vai precisar do nosso botão, né, do nosso acionamento. Então, a gente precisa pressionar para poder o LED acender. Então, os botões serão entradas e o LED vai ser saída. Então, a gente vai colocar aqui o modo do pino, pin mode, e vamos colocar o nosso LED, né, vermelho, como saída. E aí, fecha parênteses, coloca ponto e vírgula. Então, a gente está definindo aqui os nossos LEDs como saída. Como são 3 LEDs em um só, porque a gente tem as cores vermelho, verde e azul, a gente vai ter que colocar 3 vezes como saída. O LED vermelho,
o LED verde e o LED azul. Muito bem. E os botões a gente vai colocar como entrada. Então, a gente vai colocar Pin Mode, abre parênteses, BT Red, que é o primeiro, né? BT Red, observe aqui, como entrada. Não esquecendo que essas palavras input e output, elas têm que ser digitadas em maiúsculas, ok? Muito bom. Feito isso, agora a gente vai copiar essa linha, porque a gente tem o botão verde e o botão azul. Então, a gente vai colocar aqui também o botão verde como entrada e o azul como entrada. Então, configuramos o nosso Void Setup. Os LEDs como saída e os botões como entrada. Vamos fechar a nossa chave para finalizar a função Void Setup e vamos agora configurar o Void Loop, onde a mágica vai acontecer. Quando a gente pressionar o botão, o LED tem que acender de acordo com a cor correspondente. Muito bem. Para configurar o nosso Void Loop, a gente precisa acionar aqui as variáveis do estado do botão. Então, a gente vai colocar estado BT Red, ou seja, ele vai fazer a leitura, vai ser igual à leitura digital do botão vermelho, porque a gente está fazendo o estado do botão vermelho. Então, a gente vai colocar digital read, abre parênteses, BT Red. Ok? Então, o estado do botão vermelho vai ser a leitura digital do botão quando eu estiver pressionando o botão, ou seja, ele só vai ligar quando eu pressionar o botão. Como a gente tem 3 botões e 3 LEDs, então vou copiar essa linha e vou colar ele mais 2 vezes. Então, o estado do botão green vai ser igual à leitura digital do botão green, conforme nós configuramos aqui. E o estado do botão blue vai ser igual à leitura digital do botão blue. Ok? Agora, para poder eu fazer com que o LED seja aceso quando eu pressionar, eu tenho que criar uma situação. Se o botão estiver pressionado, o LED vermelho vai ser aceso. Se o botão verde estiver pressionado, o LED verde vai ser aceso. Então, vou precisar criar aí condicionais, ok? Então, vou colocar aqui if, vou abrir parênteses e vou colocar o estado do botão vermelho. Se o estado do botão vermelho estiver ligado, ou seja, se ele estiver pressionado, como é que fica isso? High. O que é que vai acontecer? Ele vai ligar o LED vermelho, porque o botão vermelho está pressionado. Então, eu vou colocar aqui, digital, right, LED vermelho, como high. Vamos fechar aqui e fechar a chave. Então, se o estado do botão vermelho estiver pressionado, ele vai ligar o botão vermelho. No nosso caso aqui, a gente está fazendo referência ao pino 2. O pino 2 é a cor azul. Então, se eu fechar aqui a chave do Void Loop, observe que se ele não tiver nenhum erro no código e eu pressionar o botão, eu vou ligar aqui a cor azul. Ok? Mas só que aqui ele está apenas ligando. Eu tenho que fazer com que ele desligue. Então, vou fechar aqui e vou colocar uma outra situação. Caso contrário, caso o botão não esteja pressionado, ele vai desligar o LED. Então, vou colocar digital, right, LED, red, como low. Ou seja, ele vai ficar desligado. Ok? Então, vamos testar isso. Vamos fechar a chave aqui e vamos testar. Opa!
Calma aí, tá faltando alguma coisa. Digital right. Ah, tá. Eu coloquei um parênteses aqui. Muito bem. Vou testar. Quando eu pressiono o botão, o LED acende. Quando eu solto, o LED apaga. Então está funcionando. Vamos repetir essa situação do if else que nós configuramos para o botão vermelho, para o botão verde e o botão azul. Então a gente vai copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente vai colocar agora para o botão verde. Se o estado do botão verde estiver ligado, então o LED verde vai acender. Caso contrário, o LED verde vai apagar. Vamos colar mais uma vez essa condicional. E aí a gente vai configurar para o botão azul. Se o botão azul estiver pressionado, então o LED azul vai ficar ligado. Caso contrário, o LED azul vai ficar ligado. Caso contrário, o LED azul vai ficar desligado. E aí eu coloquei uma chave aqui no início do void loop, a gente vai fechar o nosso void loop. Muito bem, criamos as três situações. Se o LED vermelho estiver pressionado, acende o LED vermelho. Caso contrário, o LED apaga. Se o botão, né, do LED verde estiver ligado, acende o LED verde. Caso contrário, o LED verde apaga. Se o botão azul estiver ligado, o LED azul vai ficar ligado. Caso contrário, o LED azul fica desligado. Vamos testar. Vamos iniciar a nossa simulação aqui. Vou pressionar aqui do botão azul, o LED azul acendeu. Se ele não estiver pressionado, ele apaga. Do LED verde, mantenho pressionado, ele está acendendo. Se eu soltar, ele apaga. O vermelho, ele acende. Se eu soltar, ele apaga. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.